Amém, queridos? Então a gente está, pode botar para mim, João? Então a gente está nessa jornada aí, né? Eu vou dar continuidade hoje a essa série de mensagens que a gente tem falado aí. Mentalidade transformada, sabe, queridos? Eu tenho falado sobre isso, na última semana a gente começou. Mas é aquilo que Deus tem para fazer na minha e na tua vida, é transformar. Não importa, olha aqui para mim, não importa qual é a tua história de vida. Deus, quando Ele chega para transformar, cara. Ele chega para mudar. A gente precisa entender como isso acontece. E eu já quero te dizer, não haverá transformação verdadeira na minha vida se não houver primeiro transformação no meu interior. A transformação que Deus quer operar na minha e na tua vida, ela começa no nosso interior. Sabe, é sobre isso que a gente está conversando, sobre mentalidade transformada. Se a minha mentalidade, ou seja, a minha maneira de pensar é transformada, toda a minha vida vai ser transformada. Porque a minha mentalidade é o que vai dar start, é o gatilho das minhas ações. A maneira que você pensa é a maneira que você está construindo a tua vida. De repente as pessoas não se dão conta disso, mas de repente essa situação aí que você está vivendo agora, fruto de pensamentos que levaram você a agir. Tudo passa pelo processo mental. Então eu tenho falado bastante desse assunto, porque nós precisamos entender isso. A nossa mentalidade é vital, lá em Provérbios 23:7 diz exatamente isso, assim como ele pensa, assim ele é. Você não viverá uma vida acima da qualidade dos seus pensamentos. A qualidade dos seus pensamentos determinará a qualidade da sua vida. O que você tem pensado? O que você tem pensado a respeito de você mesmo, cara? O que você tem pensado a respeito da tua família? O que você tem pensado a respeito do teu emprego? O que você tem pensado a respeito do teu marido, da tua mulher, dos teus filhos? Será que isso é verdade? Já questionou teus pensamentos? Ou você tem aceitado tudo que vem à tua mente como verdade? Você sabia que Satanás ele influencia a nossa maneira de pensar? Ele quer mexer na nossa... Se tem um lugar que Satanás ele quer mexer na nossa maneira de pensar. As sugestões aparecem o tempo todo. A gente pensa errado a respeito de pessoas. A gente pensa errado a respeito de situações. A gente pensa errado a respeito de nós mesmos. E ele vai ganhando espaço num lugar chamado campo de batalha da mente. Ele está ganhando. Dardos inflamados. Essa é a nossa luta. Então é sobre isso que a gente está falando. A transformação da minha vida passa obrigatoriamente pela transformação na minha maneira de pensar. A ponto do apóstolo Paulo dizer em 1 Coríntios 2,16, ei, nós temos a mente de Cristo, cara. O que é ter a mente de Cristo? Pensar como Cristo? É isso. Então a palavra de Deus é o pensamento de Deus. Repita comigo, a palavra de Deus é o pensamento de Deus. Então é trabalho meu e teu alinharmos a nossa maneira de pensar à maneira de Deus pensar. Essa palavra não é um livro de história, essa palavra é a minha maneira de viver, mas ela não será a minha maneira de viver, se antes ela não for a minha maneira de pensar. Eu e você participamos ativamente desse processo, uma vez que nos tornamos novas criaturas. O homem natural não, a pessoa que não conhece a Jesus, ela não tem nem capacidade de interferir, ela está cega. Só consegue errar. Mas eu e você, como novas criaturas em Cristo Jesus, cara, a Bíblia diz que nós temos vida agora. Então, porque estamos vivos, devemos participar ativamente do processo de transformação da nossa mentalidade. Transformai-vos, está escrito. É esse texto que é a base dessa série que a gente vai ler. E não sede conformados com este mundo. Em outras versões diz, não vos amoldeis ao padrão deste mundo. Então o mundo tem um padrão. Ei, o mundo tem um padrão de comportamento. E a Bíblia está dizendo que não é o nosso padrão. Que a gente não deve se conformar, que a gente não deve ser igual. Mas sede. Essa palavra no original é metamorfose. É uma transformação radical. É o processo pelo qual uma lagarta se torna uma borboleta, cara.
Meu Deus. É isso que Deus vem fazer na minha e na tua vida. O primeiro milagre que Jesus realizou, está lá em João 2. Transformar água em vinho, mostra o que Ele veio fazer na minha e na tua vida. Ele veio transformar da água para o vinho. É uma aberração, cara, o cristão, em Cristo Jesus, continuar vivendo da mesma maneira que ele vivia. Ele vem para transformar. Só que, muitas vezes, a pessoa ela não é transformada, não é bem porque ela não quer. É porque ela não é ensinada o processo de transformação. E é isso que nós estamos fazendo aqui. O processo de transformação, o processo de metamorfose, olha lá, a Bíblia diz, transformáveis como? 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 Pela renovação do vosso entendimento. Então, o processo de metamorfose, de transformação que Deus quer fazer na minha e na tua vida, passa pela transformação da nossa mente, da nossa maneira de pensar. Amém, queridos? Entendimento, mente, para que vocês experimentem, para que vocês sejam capazes, na versão NVI está assim, para que sejam capazes de experimentar o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, queridos? Você precisa entender isso. A transformação da mente é um processo ativo. Então, na aula passada, a gente falou sobre o ser humano completo. Eu vou passar muito rápido aqui. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo vosso, e sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o ser humano completo é o ser humano em 3 dimensões, espírito, alma e... A gente falou disso aqui, espírito, pneuma, é a palavra no grego que está no original desse texto. O espírito do homem foi criado da natureza de Deus e passou a existir com a sua presença. Deus soprou, a gente leu lá em Gênesis, né? Dele mesmo dentro do homem. O espírito do homem é a parte dele que entra em contato com a dimensão espiritual. E são atribuições do espírito: intuição, testemunho interior, comunhão com Deus e consciência. A gente falou disso aqui, então só estou passando. Se você não veio na semana retrasada, porque semana passada foi o pastor Teixeira, na outra semana nós falamos sobre isso, eu estou só relembrando. O espírito do homem é a parte mais importante do seu ser, porque é o seu espírito que viverá para a eternidade, não o seu corpo. Muitas vezes a gente se preocupa com o corpo, mas o corpo ficará nesse plano, nessa terra. A gente vai ver. Alma, no grego ali é psuche, da onde sai a palavra psique, da onde saem as palavras psicologia, psiquiatria. Então a alma do homem é a sua dimensão intelectual, é a sua mente. A Bíblia está deixando bem claro: espírito, alma e corpo. A alma é o elo de relação entre espírito e corpo. Então o espírito que você é, precisa da alma para se expressar através do seu corpo. A sua alma é a sua personalidade. Quem está entendendo? É isso aí, é o que nos faz diferentes uns dos outros. Porque no espírito nós fomos feitos à imagem e semelhança de... Então somos todos iguais. O corpo também, de modo geral, somos todos iguais. Todo mundo tem cabeça, tronco e membros. Agora, na alma é onde está a diferença. Cada um tem uma personalidade diferente do outro. Quem está entendendo, gente? Na alma. E é nesse lugar que a gente vai trabalhar. A alma é a parte do homem que entra em contato com a dimensão intelectual. Então, intelecto, mente, sensibilidade, emoções, afeições, desejos, sentimentos e a vontade. Então, na alma mora tudo isso aí: vontade, desejo. É na alma que você toma suas decisões. Por isso que tem muita gente que toma decisão com base em sentimento, depois se arrepende. E o carro-chefe da alma são os pensamentos. Porque são os pensamentos que desencadeiam emoções, são os pensamentos que desencadeiam sentimentos. Você pode estar pensando uma coisa a respeito de uma pessoa que te enche de raiva dela, mas se você troca a sua maneira de pensar em relação a essa pessoa, daqui a pouco você está com pena dela. Porque o pensamento tem a capacidade de mudar o sentimento. Quem está entendendo? Então eu e você fomos chamados para interferir nisso aqui. Porque Satanás, ele faz sugestões exatamente nesse campo. No campo da mente, ele dá sugestão o tempo todo na tua maneira de pensar. E você vai aceitando, vai abraçando isso, você vai se enchendo de sentimentos errados. Se eu penso errado, eu sinto errado, eu vivo errado.
Eu não estou falando aqui, queridos, de reprogramação mental, não é nada disso. Não trabalho com isso, não estudo a mente humana, não sou um estudioso da mente humana. O que eu estou falando aqui é do processo que dá certo, o processo original. Renovação da mente na palavra de Deus. É isso que eu estou falando. Não confunda, não sou coach. Amém? A alma expressa a nossa, e a voz da alma é a voz da razão. Sabe? Quando você quer entender, quando não faz sentido, é a alma que está gritando. Tá aí o corpo. O corpo é a parte do homem que entra em contato com a dimensão. Com a dimensão. A voz do corpo são os... É a voz do corpo. Tato, olfato, audição, visão e paladar. Né? Então o corpo tem a função de trazer as informações de fora para serem processadas pela alma. Então tudo vai, tudo. Por isso que a tua alma é altamente influenciável. Tudo que você vê, tudo que você ouve te influencia. O teu corpo vai captando todo o meio externo e jogando isso para dentro de você. Se você não tiver um filtro, a tua mentalidade será construída por tudo que você vê e ouve. Então eu e você, por isso que eu digo, devemos participar ativamente do processo de construção da nossa mentalidade. Quando nós não estávamos em Cristo Jesus, a gente não participava desse processo. Então a gente foi criado numa casa, com uma família, o nosso pai e a nossa mãe tinham uma maneira de pensar, até mesmo uma maneira de ver Deus. E a gente foi aprendendo isso, o colégio que a gente estudou, a faculdade que a gente frequentou, os professores que nos deram aula, tudo isso, os amigos que nós fizemos, tudo isso vai nos influenciando, vai nos construindo, a ponto da gente ter uma maneira de pensar a respeito de tudo. Se eu perguntar aqui sobre qualquer assunto, você tem uma opinião para dar, sim ou não? Agora, se essa opinião está certa ou está errada, você foi construído dessa maneira. Como saber se está certo ou está errado? Então agora eu vou precisar confrontar minha maneira de pensar com a palavra de Deus. Porque se eu creio que ela é a palavra verdadeira, ela é a verdade absoluta, eu vou ter que rever meus conceitos. Quem está entendendo, gente? Então, o resumo que eu falei para você da aula passada, que eu falei, você tem que sair daqui com isso. Somos um, possuímos uma e habitamos em um. É basicamente isso. O homem foi criado por Deus para viver através do seu espírito, influenciado pelo Espírito de Deus, governando a sua alma, a sua mentalidade. O corpo vai só reproduzir aquilo. O corpo só reproduz aquilo que está em alta no meu interior. O teu corpo só irá reproduzir a mentalidade que estiver governando a tua maneira de pensar. É só isso. Amém? Então vamos para a aula de hoje. Eu vou falar um pouquinho, não vai dar para terminar, mas eu vou tocar até onde der aqui, tá? Como lidar com cada dimensão do ser humano. A gente vai falar um pouquinho sobre o processo que cada uma das nossas dimensões precisa ser submetido. Tá? Primeiro o espírito. O espírito precisa, espiritualmente falando, só existem duas condições. E você precisa entender isso de maneira clara. Espiritualmente, ou você está vivo, ou você está morto. Essa é a realidade, queridos. Espiritualmente é isso. A Bíblia fala de morte. Vocês lembram lá de Gênesis? Quando Deus falou para Adão, não come porque senão você vai? Não come porque senão você vai morrer. Ele comeu sim ou não? Ele morreu sim ou não? Morreu. Espiritualmente morreu, fisicamente não. Então o sim ou não está certo. Quem falou sim está certo, quem falou não está certo. Que ele morreu espiritualmente, mas não morreu fisicamente. E essa morte espiritual perdurou por toda a humanidade, porque está escrito assim, ó, assim como por um homem entrou o pecado no mundo pelo pecado a morte passou a todos os homens. Está falando da morte espiritual. Então todo ser humano que nasce sobre a face da terra, ele nasce em uma condição. Qual é a condição? Qual é a condição? Morte espiritual. Cara, isso é uma realidade. Todo ser humano que nasce sobre a face da terra, nasce na condição de morte espiritual. É assim que a humanidade vive.
O que é morte espiritual, Luiz? Significa, se você não tivesse um espírito, você não estaria nem de pé. Significa que o teu espírito assim é inoperante. Significa, morte espiritual, é a perda da influência de Deus. Perda da comunhão com Deus. O homem natural, ele não entende, está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, não entende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, não pode entender. Então a pessoa que está numa condição de morte espiritual, ela não consegue receber a influência de Deus. Quem está entendendo isso, gente? É o que eu botei aqui, ó. O homem morto, espiritualmente, não pode ser influenciado. Então a morte espiritual foi consequência do... Ninguém sabe, gente. Ou tu está com sono? Vamos fazer um senta-levanta? Fica ligado. Fazer igual no quartel. Sentado um 2, de pé um 2, sentado um 2. Tem alguém com sono aí? Não, senhor. Legal. O homem morto espiritualmente, cara, ele não pode ser influenciado por Deus. Então essa é a condição de toda a humanidade. Toda a humanidade. Luiz, todo mundo. Mas a pessoa é bonzinho, faz bem os outros, não faz mal a ninguém, está morto espiritualmente. É o que a Bíblia diz. E essa morte espiritual, essa condição do homem durou até quando, gente? Até quem? Até Jesus. Em João capítulo 10, ele dá uma declaração maravilhosa. Ele diz assim, olha, o ladrão vem somente para... Eu disse quem? Jesus. Vim para que tenham e vida em abundância. A morte espiritual é consequência de uma dívida. O salário do pecado é a... Ou seja, quem contrai uma dívida, quem recebe um salário de morte, contrai uma dívida de vida. Então nós temos uma dívida de vida. Porque o salário que a gente recebeu quando pecou foi presta atenção, eu recebo um pagamento de morte, eu contraí uma dívida de vida. Ele foi lá e deu a vida dele no nosso lugar. Então quando ele morre, por quê? Porque ele podia dar a vida no nosso lugar? Porque ele mesmo não pecou. Ele era inocente, então ele não tinha dívida. Pecado, não tinha dívida. Então ele morre, ele dá a sua vida para pagar a nossa dívida. O teu nome saiu do SPC espiritual, querido. O Serasa do céu te liberou, hein? Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Colossenses 2, ele cancelou o escrito de dívida que nos era contrário, encravando na cruz. O sangue dele pagou a tua dívida, a minha dívida. Tu está com crédito na praça, meu irmão. Você foi feito justiça de Deus. Aleluia. Porque ele não pagou só a dívida, mas ele creditou justiça na nossa conta. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então não é só uma questão dele zerar a tua dívida. Ele zerou a tua dívida e botou um dinheiro na tua conta. Ele creditou justiça. Você foi justificado em Cristo Jesus. Quem está entendendo, gente? Essa é a tua condição. Essa vida ali é Zoe. Não é bios. Porque fisicamente a gente tinha vida, sim ou não? Antes de entregar a vida a Jesus, a gente não achava que estava vivo, mas na verdade a gente estava morto espiritualmente. A gente tinha vida física, bios. No grego tem duas palavras para vida, Zoe e bios. A palavra que aparece nesse verso é Zoe. Então não significa que ele nos deu uma vida física, ele nos deu a vida do próprio Deus, ele nos deu vida no Espírito. Em Cristo Jesus o nosso Espírito foi ressuscitado. Então, Jesus veio para devolver a vida espiritual que o homem perdeu no... E como que eu alcanço essa vida, Luiz? Passando pelo processo do novo nascimento. Quando o bebezinho nasce, ele não tem vida. Então, quando você nasce de novo, você tem vida espiritual. Foi o que Jesus falou para Nicodemos: o que é nascido da carne é
E o que é nascido do Espírito é? Então, quando a gente nasce de novo, a gente recebe vida onde? No Espírito. Porque o que é nascido do Espírito é? Então não é vida bios, é vida zoe. Você tem a vida do próprio Deus. Então preste atenção. O primeiro passo que o homem tem que dar para ter a sua vida transformada é nascer de novo para uma nova vida. Primeiro passo. Não tem como, olha aqui para mim. Não tem como eu conversar com renovação da mente com quem ainda não nasceu de novo. Isso aí é reprogramação mental, NFL, linguagem neurolinguística, está cheio disso daí. Até funciona, reprogramação mental. Por quê? Porque a mente humana ela é poderosa. Então você vai reprogramar, vai reconstruir novos hábitos e tal, vai funcionar muita coisa. Mas eu não acredito na eficácia desses métodos. Porque eu acredito em algo que começa no espírito. E a ciência muitas vezes não considera o espírito. A ciência considera o psique, a alma, considera o corpo, mas não considera o espírito. Então o homem precisa nascer de novo, cara. Ele precisa ressuscitar. É o primeiro passo. Olha aqui o que diz Efésios. Primeiro lá no verso 1 e 2 diz: vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, nos quais vocês costumavam viver e tal. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Ele deu-nos zoe, juntamente com, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são, é isso aí, por puro amor. Ele nos deu vida. Então, a pessoa, quando ela entrega a vida a Jesus, ela recebe vida pela fé, viu, gente? Isso é fé, é acreditar que a condição de morte espiritual que eu estou é consequência de uma dívida que Jesus já pagou. Então, eu creio que minha dívida está paga, eu recebo vida, eu recebo zoe, a vida do próprio Deus. É uma vida que você não pode produzir para você mesmo, por mais que você seja correto. Então, Deus nos, com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa ressurreição é ressurreição do Espírito. E acontece no novo nascimento, quando o homem reconhece a Jesus como Senhor e Salvador da sua. É isso. Isso é um novo nascimento. Alguns teólogos chamam isso de salvação do Espírito. Porque eu não sei se você sabe, mas você não foi salvo. Você está sendo salvo. Que a Bíblia fala isso. A Bíblia fala que fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Então a salvação é um processo que tem início, meio e fim. É algo que eu posso perder no caminho. Quem está entendendo? Então passamos pelo primeiro processo. Salvação do Espírito, recebemos vida. Quem está entendendo? Então, para você mudar a condição do teu espírito, só existe uma coisa. Ou você está vivo ou você está morto. Se você entregou a sua vida a Jesus, você está vivo espiritualmente. Ah, pastor, mas eu estou fazendo os negócios aí meio errado e tal. Ainda estou vivendo. Cara, você tem vida espiritual. Porque é pela fé. Você não está morto espiritualmente. Quando você entregou a sua vida a Jesus, você está vivo. Você recebeu vida. É um ato só, de uma vez por todas. O que pode estar acontecendo, que você não está vivendo a altura dessa vida, é o segundo passo que eu vou falar aqui agora. Que você não está vivendo de acordo com a palavra. Ó, a alma, a mentalidade, precisa ser agora renovada pela... É aí que a gente vai trabalhar. Uma vez que você entregou sua vida a Jesus, agora eu e você participamos do processo ativo de renovação da mente na palavra. Existe um dever de casa que eu e você precisamos fazer para cuidar da nossa maneira de pensar e da nossa mentalidade. Quem está entendendo? E a ansiedade, depressão, cara, a doença do século. Tem gente se jogando aí do 8º andar, do 10º andar. E isso está entrando dentro da igreja. Gente, tem alguma coisa que a gente não está fazendo. Tem alguma coisa que a gente não está fazendo. Então a condição da nossa alma precisa mudar. Preste atenção, olha aqui para mim. A minha mentalidade não é transformada instantaneamente no novo nascimento. No novo nascimento, a sua mentalidade não é transformada instantaneamente.
Você vai ver muitas vezes o novo convertido, pessoa que acabou de entregar a vida a Jesus, com as mesmas práticas, atitudes que tinha. Porque as práticas são frutos de uma mentalidade errada. Que agora, uma vez que ele entregou a vida a Jesus, ele precisa entrar num processo de renovação da mente. Para que a sua maneira de pensar, a sua mentalidade seja restaurada. Seja alinhada com a palavra de Deus e encaixe no seu espírito recriado. Só que tem uma coisa, uma vez que ele recebeu vida no espírito, por mais que ele cometa um ato errado, ele não fica mais em paz. O que a pessoa tem que duvidar do seu novo nascimento é se ela está na prática do pecado e nada está incomodando ela. Aí o negócio é complicado, cara. Aí o negócio é complicado. Eu, como nova criatura, estou na prática do erro e isso não me incomoda? Complicado. Agora, errar todos nós vamos errar, cara. Vamos errar. Porque nós estamos sendo aperfeiçoados. Então a palavra de Deus, ela vai nos lavando mesmo. Outro dia alguém falou comigo assim, que alguém botou no Facebook, sei lá, não sei o que, esses pastores ficam fazendo lavagem cerebral na cabeça das pessoas, não sei o que. Ei, é lavagem mesmo. É lavagem mesmo. Jesus falou para Pedro, vocês têm sido lavados pela palavra que eu vos tenho falado. Nossa alma tem que ser lavada. Maneiras de pensar errada, que nos levam a uma maneira de agir errada. A gente tem que entender que a gente morreu para o mundo e agora a gente tem vida em Cristo Jesus. Então Ele vai nos lavar, cara. Ele vai nos lavar. Ele vai nos lavar. Ele vai nos lavar. Ele está me lavando, Ele está te lavando. Ele vai te lavar. Todo dia tu recebe uma carga de água nova. A palavra de Deus está entrando e está te lavando. Ah, pastor, então agora eu não tenho mais personalidade? Tem, claro que tem. A sua personalidade é a personalidade de Cristo em você. O Espírito Santo está produzindo o fruto dele no teu interior. Ah, pastor, então agora eu não tenho mais direito de pensar? Tem, claro, você pode pensar, pensa em acordo com a palavra. Ah, pastor, então agora eu vou ser um legume? Você vai ser, é melhor ser um legume abençoado. Não tem opinião própria? Não tem. Pastor, o que o senhor pensa a respeito disso? Eu morri, eu não penso. Mas a Bíblia diz... Já viu morto pensar, gente? Eu vou ficar com meus conceitos humanos agora. Não, porque eu não entendo que é dessa maneira. Não, porque tá bom, você está me falando isso aí que você não entende. Mas com base em quê? Não, porque com base cadê? Me mostra, me prova então que o que você está pensando está certo. Toma aqui. Me prova aqui que o que você está pensando está certo. É só me provar. Não, pastor, pensando bem, melhor pensar bem mesmo. Porque a pessoa vem cheia de conceitos humanos, cara. Por causa de influências que vai sendo construída na nossa mente. A Bíblia diz, presta atenção, que tem doutrinas sendo ensinadas por demônios. Ah, mas você está pensando que é o quê? Que é o chifrudo que vai chegar aqui? Eu sou o demônio, eu vim te ensinar hoje. Não, cara. É pessoas que vão subir aqui bem arrumado, mas vão falar debaixo de influência maligna. Pessoas que vão subir aqui até bem arrumado, mas vão falar debaixo de influência maligna, sem o Espírito de Deus, sem a palavra de Deus. A pessoa lê um versículo e fala 50 minutos. Meu Deus, está falando o quê? Pensamentos humanos. Quem está entendendo, gente? Tomar cuidado com isso. Então a minha mentalidade ela não é transformada, ela vai sendo transformada. Romanos 12:1. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício, está falando do novo nascimento. Por isso, que não tem como desconectar Romanos 12:2, renovação da mente, de Romanos 12:1, que é o novo nascimento.
Entendeu agora? Primeiro eu me ofereço como sacrifício, ou seja, eu decido morrer e nascer de novo, para depois eu chegar aqui e ser transformado como? Pela renovação, entendeu? Então primeiro eu nasço de novo e depois eu entro no processo de transformação pela renovação da minha mente. Romanos 12:2 está completamente associado a Romanos 12:1, cara. Não tem como ser diferente disso. Senão a gente entra em reprogramação mental. Eu respeito os profissionais que trabalham com isso. Fazem um bom trabalho, eu acredito nisso, porque muitas vezes, deixa eu te explicar, a pessoa ela entra num processo tão severo com relação a essas doenças da mente, que já começa até a desencadear no corpo. E a pessoa, mesmo sendo cristã, ela perde a sua sanidade mental, de forma que ela precisa mesmo de uma ajuda profissional, para ela poder recuperar a condição normal da sua mente, para poder entrar no jogo de novo. Quem está entendendo? Então eu indico profissionais, precisa disso. Mas se eu e você estamos bem mentalmente e fizermos o nosso dever de casa, a gente não vai chegar nesse estágio. É isso que eu estou querendo dizer. Mas se a gente está chegando nesse estágio, em algum momento eu deixei de fazer a parte que me cabe. Afinal de contas, a Bíblia diz que eu sou de Deus cooperador. Quem está entendendo, gente? Então a nossa mentalidade ela precisa agora ser transformada, passar por um processo. O processo de renovação da mente é um processo ativo da minha parte. Não acontece. Então a tua mente não será renovada só de você, escute o que eu estou falando, só de você ir à igreja. Não, pastor, agora eu sou crente, agora não falta um culto, legal. E o dia a dia? Não, pastor, agora eu sou crente, no rádio do meu carro é só louvor, aleluia. Cara, de modo geral, você não será transformado ouvindo música. Tudo isso faz parte. Mas se você não se entregar ao estudo e à meditação nas escrituras sagradas, a tua mente não será renovada. Quem está entendendo? Não é automático, não acontece automaticamente. Então a tua maneira de viver é resultado da tua maneira de pensar. Você quer ter a vida transformada? Entrega a tua maneira de pensar para a palavra de Deus, ela vai te conduzir a uma vida cristã vitoriosa. Não existe vida cristã vitoriosa sem a Cara, que frase poderosa. É porque minha mente já chegou no final da frase, mas eu não acabei de falar, minha mente foi mais rápida. Aí eu já glorifiquei, porque essas frases não são minhas, cara. Não existe vida cristã vitoriosa sem a incorporação da palavra na minha maneira de pensar. Isso aqui, precisa ser incorporado na minha maneira de pensar. Quando isso aqui for a minha maneira de pensar, isso aqui será a minha maneira de agir, e eu andarei em vitória. Vitória, então você não vai ter mais problema nenhum. Não é disso que eu estou falando. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, já dizia o filósofo. Os problemas estão aí. Nós fazemos parte de um mundo decaído. Jesus disse: no mundo tereis, mas tenham. Por quê? Aí lá em 1 João ele diz: todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa. Então se a gente juntar os dois textos, Jesus está dizendo: tenha bom ânimo, eu venci, e aquele que nasce de mim vence também, e vai usar a fé para vencer. Não significa ausência de problema, significa vitória apesar dos problemas. Quem está entendendo, gente? Então o processo não é automático, presta atenção. Tiago 1:21, portanto, despojando-vos de toda e acúmulo, presta atenção, isso aí era a gente antes de Cristo. Eu e você éramos só isso aqui. Antes de Cristo, impureza e acúmulo de maldade. Era o que formava a nossa mentalidade. Ei, olha aqui para mim. Tiago capítulo 1 está falando de mudança na maneira de pensar.
Porque lá no começo ele diz assim, ó, cada um é tentado quando atraído pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? Desejos, pensamentos. Havendo a concupiscência concebido da luz ao pecado, e o pecado sendo consumado leva à morte. Aí ele vem falando outras coisas, aí ele chega aqui, ó. Portanto, se vocês não querem entrar nessa, faz o seguinte, se despoje de toda impureza, acúmulo de maldade, e acolhei com... Por que ele diz com mansidão? Porque tem gente que às vezes quando ouve uma palavra de confronto, porque a palavra vai te confrontar. A pessoa em vez de acolher com mansidão, ela faz o quê? Ela rejeita. Então está mandando a gente acolher com mansidão o que, gente? A palavra em vós, implantada, acabei de falar, incorporada, enxertada, como um chip que foi colocado dentro de você. A palavra de Deus mudou tudo. A qual é poderosa para salvar a vossa, e a palavra aqui é psique. Então, o novo nascimento é o processo de salvação do espírito. E agora a renovação da mente é o processo de salvação da regeneração. A nossa mentalidade agora que estava corrompida, com uma maneira de pensar errada, afastada da verdade, à medida que a gente vai recebendo a palavra, à medida que a palavra de Deus vai se tornando a minha maneira de pensar, a minha alma vai sendo restaurada e consequentemente vai sendo salva. Quem está entendendo isso? Meu Deus, isso é muito poder, cara. Isso é muito forte. Então a alma precisa ser restaurada pela... Aí o que é que ele fala no verso 22? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente enganando-vos a vós mesmos. Então o que é que eu entendo? Você não chegará na prática sem que antes ela se torne a sua maneira de pensar. Primeiro você vem no verso 21, receba a palavra em voz enxertada, para que ela restaure a tua alma, para que ela salve a tua alma, e aí sim você vai se tornar um praticante da palavra. Não haverá transformação na minha maneira de agir, se antes não houver transformação na minha maneira de pensar. Eu ainda vou falar muito nessa série aqui, cara. Ainda vou falar de como a gente fazer esse processo de substituição de pensamentos. Eu vou falar muito. Então a prática da palavra passa obrigatoriamente por uma transformação na... Pode vir o ministério de louvor. A prática da palavra passa obrigatoriamente por uma transformação da mentalidade, da maneira de pensar. Quem está entendendo isso, gente? Cara, isso liberta você. Estou falando nada da minha cabeça. Vamos se ajustando aí. Nada da minha cabeça. Passa obrigatoriamente. Então vamos para a última. Então, o que é que precisa... Agora é o teste de fogo, se tu estava aqui, ou se tu estava aqui pensando no feijão. Se tu estava aqui pensando na carne assada, com a linguiça dentro. Se tu estava aqui pensando na farofa. Agora vai ser o teste. Ah, pastor, eu estava pensando na batatinha frita, Jesus. Ai, pastor, eu estava pensando... Então, preste atenção, resumo da aula de hoje. O que é que precisa acontecer com o nosso espírito? Meu Deus, a voz está baixa, gente. O que é que tem que acontecer com o nosso espírito? Ressuscitar. E ele ressuscita no processo do novo, quando eu entrego a minha vida a Jesus. Se você ainda não fez isso, cara, eu quero te dizer, é importante que você faça isso. Porque todo ser humano que nasce sobre a face da terra numa condição de morte espiritual, em algum momento da sua trajetória, ele deverá ter um encontro com Jesus para ele receber vida espiritual. Então cada um de nós aqui passou por esse processo. Eu um dia tive que entregar minha vida a Jesus. E cada um aqui. E se você ainda não fez isso, hoje é uma boa oportunidade. Quero que você pare para pensar nisso e considere entregar sua vida a Jesus hoje.
Quero que você considere isso. O que precisa acontecer com a nossa mentalidade, com a nossa alma? Precisa ser renovada na palavra de Deus. E agora na última parte está faltando falar de quê? Do corpo, gente. Meu Deus, está aqui. O corpo precisa ser mantido em... O corpo é rédea curta com ele. O corpo é o seguinte, olha só, quem manda aqui sou eu. Tu tá com muita vontadezinha. Eu não vou comer esse pudim. Eu odeio chocolate. Eu não gosto de Coca-Cola. Eu não vou nem passar na porta da Elaine. Não vou nem passar. Controla o teu corpo. Mas sabe o que é que faz o teu corpo se mexer? Teu pensamento. Porque tu está em casa. Olha só o que é que acontece. Vamos ver se só aconteceu comigo. Estou em casa de bobeira, olhando o zap, aí vou lá para os status. Aí daqui a pouco aparece lá Elaine, coxinha, empadão, brownie. Aí eu vou falando, covarde. Tortinha de limão, não! Aí tu começa, meu Deus, que vontade. Aí tu começa a alimentar esse pensamento. Daqui a pouco tu tá lá na porta dela. Quem te levou lá? Teu pensamento. Agora, do mesmo jeito que ele te leva para comer um doce, que não tem nada demais, ele te leva para praticar outras coisas que vão te matar. Vou repetir. Do mesmo jeito que a tua mente te leva para comer um doce na Elaine, te leva para praticar outras coisas que vão te matar. Corta o pensamento errado. Corta no começo. Para de olhar o status da Elaine. Brincadeira. Mas é só para você entender como é que Satanás trabalha no sentido de nos levar a pecar. Não comer um doce, que eu estou fazendo uma brincadeira para você entender. Mas é para você entender como é que funciona esse processo, cara. Se você não exerce o domínio, só tem duas opções, cara. Ou eu estou no controle ou eu estou sendo controlado. Se você não controla seus pensamentos, eles vão controlar você. Então o corpo precisa ser mantido em rédea curta. Ó, Paulo, 1 Coríntios 9, 27. Antes, eu subjugo o meu e o reduzo a... Então o teu corpo te serve, você não serve o teu corpo. Diga assim, servo só de Deus. É isso aí. Você não é servo do teu corpo. Você não precisa fazer tudo que te dá vontade. O teu corpo é teu servo. Para que, pregando a outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar... Então, fique de pé para a gente fechar. O corpo, ele é mantido em sujeição através de uma mentalidade renovada na palavra de Deus. Quem está entendendo, gente? Então eu só irei reproduzir aquilo que estiver governando a minha maneira de pensar. Quem está entendendo?